Pais abençoados, eu sou o Antônio, meu canal é esse que está passando aqui, no nome Verdade e Graça. Eu peço a você que, se gostar do vídeo, comenta, dê um joinha, se inscreva no meu canal aí. Eu esteve fora esses dias aí, sem postar nenhum vídeo, mas estou novamente aí para falar com vocês. Eu gostaria de trazer para vocês um resumo da Palavra de Deus. Um tema muito problemático nos dias de hoje, né? Onde todos nós vemos que a maioria dos pastores defende o Evangelho de uma forma que todos nós entendemos de uma forma, mas alguns foi dado a revelação do Evangelho, da graça de Deus, através do Espírito de revelação da Palavra. Então muitos dos apóstolos que seguiam a Jesus de Nazaré não conseguiram compreender qual era o desejo de Jesus de Nazaré, o que ele veio fazer, como ele cumpriu. Então, na época quando ele vivia, ele veio trazer o Evangelho da Graça, mas isso ia se concretizar, ia começar a valer depois da morte dele, o Evangelho da Graça. Então, até esse período, até antes da cruz, Jesus estava debaixo da lei, então ele estava cumprindo a lei. Então Deus se revelou para alcançar os gentios e os judeus. Então Deus quis chamar os judeus primeiro para o Evangelho, para eles entenderem o Evangelho, porque eles estavam debaixo da lei, a lei judaica, a lei de Moisés. Então ele quis se revelar aos gentios e toda a humanidade. Mas até nos dias de hoje nós vemos que nem todas as pessoas compreendem o Evangelho, porque eles não sabem separar o Evangelho da lei e da graça, o Evangelho para judeus e para gentios. Então eu gostaria de chamar a sua atenção ali, queria que você pegasse a sua Bíblia, aí para nós começarmos a lermos aqui no livro de Atos capítulo 10, no versículo 19, diz assim: aonde Pedro, o apóstolo Pedro, que seguia Jesus de Nazaré, era apóstolo de Jesus de Nazaré. Então, como ele compreendia o Evangelho, se diz, nos dias de hoje? Então, o apóstolo Pedro ele teve uma visão, um chamado, para que fosse visitar a uma pessoa. Ele, até no momento, então, ele não estava entendendo. Então, aqui no capítulo 19, nós vamos começar a entender o que Pedro tinha visto em uma visão. Então, diz assim, em Atos capítulo 10, versículo 19, Pedro meditava acerca da visão e disse-lhe ao Espírito: estão aí dois homens que te procuram. Versículo 20, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, e nada duvidando, porque eu os enviei. Então, a visão que Pedro teve, Pedro não estava entendendo o que era para ele fazer, o que era para ele fazer naquele momento. Então ele estava tendo aquela visão. Então o Espírito falou a ele, né? Vai, levanta, depois vai. Tem dois homens aí. Vai com eles e nada duvidando, porque eu os enviei. No versículo 21 diz assim: descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, eu e quem buscais, e aqui vieste. Versículo 22 diz assim: então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. A visão de Pedro estava se cumprindo. Cornélio também teve uma visão, e o anjo se apresentou a ele e mandou chamar a Pedro, para que ao chegar Pedro na casa dele, pudesse falar das palavras de Jesus, falar acerca da graça do Senhor Jesus. Mas como Pedro não estava entendendo a revelação da graça do Senhor, essa visão, que era para ele anunciar o Evangelho a todas as nações, aos judeus, aos gentios, aos gregos, a todos eles, a toda a humanidade. Então nós vivemos hoje
o Evangelho para toda a humanidade, entre gentios, judeus, gregos, bárbaros, enfim, todos. Toda a humanidade é para aceitar o Evangelho da graça de Deus. Cristo morreu por nós. Então, Pedro foi até a casa. Então, no versículo 49, nós podemos ter uma noção o que aconteceu nessa casa onde Pedro foi visitar Cornélio. O que aconteceu através da visão. Então, Pedro disse assim, no 43 disse assim, chegando na casa ele disse assim: dele todos os profetas são testemunho de que por meio de seu nome, todo o que nele crê receba a remissão dos pecados. Então, Pedro, chegando lá, começou a resumir que a todos os profetas foi dado a falar desse Evangelho. E a todos que crescem, recebessem o perdão dos pecados. Mas esse Evangelho só começava a valer depois da morte de Jesus de Nazaré. Então muitos não estavam entendendo o que Pedro estava falando. E Pedro estava falando que até os profetas falavam a respeito dessa graça que vinha para toda a humanidade. Então diz assim no versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Todos. Então todos que estavam reunidos ali com Pedro, ali tinha gentios, tinha judeus, tinha várias raças de pessoas. Então sobre eles caiu o Espírito Santo. E imediatamente eles começaram a falar em línguas. A Bíblia diz assim, versículos 45 diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E ali eles começaram a falar em línguas, e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados? A esses, a quem assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que se fossem batizados em nome de Jesus. Então eles pediram que ele permanecesse ali com eles por algum tempo. Entendeu? Então aí começou o Evangelho da Graça. Logo após a morte de Jesus de Nazaré, se cumpriu as profecias que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. Era dele que foi dado o Evangelho da Graça, o Evangelho das boas novas para a salvação, para a remissão, para o perdão dos nossos pecados. Então, nem mesmo Pedro, ao falar essas palavras, nem mesmo ele estava entendendo até ali nesse momento. Porque se ele estivesse entendendo nesse momento, ele não levaria as pessoas a se batizarem. Pedro induziu as pessoas a se batizarem nas águas para que fossem perdoados os pecados. Então, na época de Jesus de Nazaré, João Batista pregava o batismo nas águas para arrependimento, para perdão dos pecados. Na graça, fomos batizados em Cristo. Fomos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, Jesus nos reconciliou através da sua morte para a salvação e para a vida eterna. Então, os discípulos não estavam entendendo qual era o objetivo de Jesus de Nazaré, que era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, trazendo as boas novas do Evangelho. Então Pedro não estava entendendo, não. Pedro andava com Jesus de Nazaré, mas não entendia a revelação da graça de Deus. Foi dado a ele pregar aos gentios, mas ele não estava entendendo a revelação que ele teria para que depois da morte fosse anunciado o Evangelho a toda a humanidade. Então ele já falando para as pessoas: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado? E eles receberam o Espírito Santo. Então dá para você ver que, na verdade, o batismo em águas, ele não necessita nos dias de hoje. Depois da morte de Jesus, não precisa o batismo nas águas. Então, o próprio Pedro estava vendo, podendo sentir na pele, que assim como a eles foi dado o Espírito Santo, foi dado aos gentios também.
sem imposição de batismo, sem obras da lei, nada. É só ouvir o Evangelho. Então os pastores nos dias de hoje, as igrejas nos dias de hoje, estão como Pedro, estão com a mente cauterizada. Ainda não entenderam o Evangelho da graça de Deus. A eles ainda não foi revelado o Evangelho da graça de Deus. Porque se fosse revelado, eles não estariam batizando na água as pessoas para perdão dos pecados. Se Cristo morreu pelos pecadores, principalmente por mim, por você que me ouve, por todos nós, Ele morreu para perdão dos nossos pecados. Então, o significado do batismo nas águas era para perdão dos nossos pecados, para o arrependimento. Então Pedro estava confuso. Ele incitou as pessoas a se batizarem para que aceitassem Jesus, como os pastores fazem. Você vai na igreja, ouve a palavra, e ele quer que aceite a Jesus. Se eles pregaram o evangelho da reconciliação, o evangelho da graça, eles mostrarem que a pessoa já é batizada em Cristo, se ele crê com o coração, com a mente e com a boca confessarem a Jesus, é salvo, e andarem em novidade de vida, não precisa disso, desses rudimentos, as pessoas são automaticamente batizadas com o Espírito Santo. Então, há uma grande diferença do evangelho da lei e o evangelho da graça. O evangelho antes da cruz e depois da cruz. Talvez você esteja vivendo o evangelho antes da cruz, o evangelho de obras. Teria que fazer algo para valer. Hoje não somos salvos pela graça. Mas vamos dar continuidade aqui então. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram que se permanecesse com eles por alguns dias. Então eles pediram: Pedro, fica aí com nós, nos ensina mais. E Pedro ficou com eles até um certo dias ali, ensinando a eles. Mas Pedro ainda estava apavorado, porque ele estava ensinando um evangelho, que ainda o evangelho era segundo a lei de Moisés. Segundo aquela palavra, Pedro estava confuso, entendendo em etapa, o que o evangelho da graça estaria acontecendo àqueles povos gentios e os outros. Então, Atos, abra lá em Atos 11, versículo 15, diz assim, para nós dar um resumo mais rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo aí. Então, Atos capítulo 11, versículo 15, diz assim, Pedro dizendo assim: Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, como disse: na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que há em nós, que entregou, como cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que se pudesse resistir à vontade de Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido ao arrependimento para a vida. Versículo 19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobrevieram a Estevão se espalharam até a Fenícia, em Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, depois que aconteceu isso, Pedro estava explicando aos outros discípulos, aos outros irmãos, dizendo: como eu poderia resistir à palavra de Deus? Se a eles também foi dado, como a nós também foi dado, que pelo ouvir da palavra de Deus, receberam o Espírito Santo. Então houve uma contenda entre os apóstolos, e eles estavam discutindo a respeito dessa questão. Então Pedro começou a falar e lembrou que Jesus, ele foi batizado também para que se cumprisse a lei, para que depois da morte dele fosse um outro evangelho, o evangelho da graça, sem rudimento
sem obras da lei. Então ele lembrou que assim também foram batizados na água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, depois da morte de Jesus, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Assim como a eles foi dado também aos gentios. Então eles estavam vendo, e os apóstolos estavam entrando em questão, que não era possível, né, para eles anunciar aos gentios. Mas a eles, todos os discípulos, todos eles foram enviados por Jesus de Nazaré a pregar aos judeus, a pregar ao arrependimento, porque eles eram judeus. Então, para aos judeus. Mas depois da morte, eles deveriam de se lembrar das palavras de Jesus. Mas em um deles foi se revelado o Evangelho da Graça. Então eles continuaram pregando o Evangelho para os judeus, como até nos dias de hoje. Os pastores, eles pregam o Evangelho como se fosse para os judeus. Então, judaizando as pessoas, hoje, depois de 2000 anos, depois da morte de Cristo, as pessoas estão vivendo um Evangelho de judeu. Judaizando as pessoas, vivendo nos rudimentos da lei. Então já foi dado o Evangelho da Graça para todos nós, para toda a humanidade, para todo o povo. Então, eles estavam pregando somente para os judeus. Então eles disseram aqui que eram não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Então veja bem, então eles pregavam aos judeus, e enquanto eles pregavam aos judeus, aqui como tinha acontecido para Cornélio e para os outros que foram automaticamente batizados pelo Espírito Santo, o Evangelho da Graça começou a se espalhar. Então as pessoas, os gentios, os gregos e outras raças de pessoas começaram a ouvir, assim como Pedro aos outros que foram batizados pelo Espírito Santo, a eles também foi dado a esse Evangelho. Então começou a se espalhar essa notícia. Então os discípulos se reuniram para discutir essa questão. E ali eles começaram a colocar alguma coisa que devia de fazer, alguma coisa que não devia de fazer, algo da lei, algo da graça, estava tudo misturado. Enquanto isso, o apóstolo Paulo, que já estava sendo chamado por Cristo para um novo Evangelho, começou a ministrar o Evangelho da Graça. Então, no próximo vídeo, eu gostaria que você continuasse me acompanhando aí. Eu vou trazer mais um resumo dessa palavra, onde o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho aos gentios. Então, se você gostou do vídeo aí, dê um joinha, se inscreva e me acompanhe aí nesse canal, Verdade e Graça. Compartilhe os vídeos e espero que você tenha gostado e tenha entendido o objetivo desse canal, Verdade e Graça, para levar o Evangelho a todos que querem ouvir o Evangelho, um Evangelho sem rudimento, um Evangelho que está na Palavra de Deus. Então estamos falando hoje de um novo Evangelho, o Evangelho da Graça, não o Evangelho de obras. Então me acompanhe nos vídeos que você vai entender qual é a minha transparência do Evangelho, tá bem? Fiquem na paz do Senhor Jesus, que tudo venha dar certo para vocês, tá bem? Graças a Deus.